Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos os senhores. No meu caso é bom dia. Estamos aqui, 6h30 da manhã, tá um frio de cascar. E vamos dar início aí ao meu vídeo de eletromagnetismo. E nesse caso aí vamos falar sobre o eletromagnetismo estático. Mas antes de falar do eletromagnetismo estático, eu gostaria aí de dar um breve ponto muito interessante sobre o eletromagnetismo, que em grande parte é a nossa vida ao nosso redor. A maioria das coisas que enxergamos, sentimos, vemos, são baseados no eletromagnetismo. Ou seja, todas as ligações, todas as sinapses que temos aí dentro da nossa cabeça, escutamos, são baseados em ondas, né? Em grande parte delas são as ondas eletromagnéticas. No caso, a luz não deixa de ser uma onda eletromagnética, né? No qual a partícula elementar da luz é o fóton. E nesse frio aqui de 4 graus Celsius, né? O que podemos dizer sobre esse sol que está chegando agora, que foi nesse cantinho que eu achei. E esse sol não é nada mais, nada menos do que a radiação eletromagnética vinda do sol até a Terra. E por que uma onda eletromagnética? Porque ela não depende de um meio para se transportar, de energia que a luz carrega e que vai andar por, em média, de 150 milhões de quilômetros pelo vácuo, então sem o meio material, para chegar aqui na Terra. Mas hoje vamos falar sobre o eletromagnetismo estático. Então, ou seja, estamos falando de campos estacionários, campos que não dependem do tempo para mudar. Então eles são independentes do tempo. Primeiramente eu gostaria de trazer um pouco de história para conversarmos um pouco sobre o eletromagnetismo. Na Grécia Antiga, né, dizem alguns relatos, o Tales de Mileto, 424 anos antes de Cristo, né, ele foi um dos primeiros a ter o contato, né, elétrico entre o atrito com o âmbar, né, que era uma casca de uma árvore, uma substância de uma casca de uma árvore, né, e uma pena. E sabendo que com atrito ou não, né, aproximando os dois, havia uma atração, uma interação, né. Além disso, na Grécia Antiga mesmo, o que hoje foi chamado a magnetita, né, uma pedra, né, que é conhecida como uma pedra magnética natural, ela conseguia atrair pequenos pedaços de óxido de ferro, né? Durante todo esse período antigo, muitos filósofos, cientistas, físicos lidaram com experimentos do eletromagnetismo, mas a sua descrição era muito mais qualitativa do que descritiva. Ou seja, não tinha um estudo algébrico, né, dos fenômenos eletromagnéticos. E a álgebra já era algo muito desenvolvido na época. Inclusive Newton e Leibniz foram dois matemáticos, dois cientistas que desenvolveram, né, o cálculo diferencial integral, né? Não só desenvolveram, é claro que tinha todo o antepassado, todo o histórico do cálculo diferencial integral, mas vamos dizer que ambos colocaram em suas obras essa relação do teorema fundamental do cálculo. Para Newton foi para um lado mais da física, né, para a descrição da gravitação, e para Leibniz foi para um lado muito matemático, um lado muito mais da literatura algébrica. E um dos pioneiros na descrição matemática do eletromagnetismo foi Auguste Coulomb. Coulomb ele fez um experimento usando uma balança de torção, duas esferas idênticas, né, de mesma massa, carregadas com o mesmo módulo, e de que modo que quando ele aproximava as duas esferas, a balança de torção, né, o fio que segurava uma das bolas carregadas, ela rotacionava, e essa rotação, a partir até dos conhecimentos de Newton, ele sabia a distância com que essa distância gerada por essa força elétrica pela repulsão entre ambas as cargas. E a partir de seus experimentos, Charles Auguste Coulomb ele percebeu, a partir de vários experimentos, de que a força elétrica
ela era proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Além disso, vale ressaltar que a lei da gravitação de Newton, ou seja, a força gravitacional é igual à constante universal da gravidade vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado, e há muita semelhança com a lei de Newton. As grandes mudanças foram da constante, sendo que o K é a constante de Coulomb, e em lugar das massas são as cargas. Veja essas duas propriedades intrínsecas da matéria, a massa e a carga, e como essas interações têm uma grande relação. Bom, vale ressaltar que a lei de Coulomb ela só funciona para cargas pontuais. Além disso, para o maior desenvolvimento do estudo do eletromagnetismo estático, temos que ter em mente o cálculo diferencial integral e conhecimentos do cálculo vetorial, senão a gente vai ficar muito preso em fórmulas de módulo, isso é o máximo. A gente não vai conseguir chegar numa situação mais complexa, mais interessante aplicada no mundo, né? Falando um pouco sobre a lei de Coulomb, né? Temos aí a carga 1, a carga 2, a distância entre as cargas, né? E o vetor F, que é o vetor força elétrica. Sabendo também que o vetor unitário R é a direção da linha entre Q1 e Q2, podemos falar então que a força elétrica vetorial entre as duas cargas vai ser K, que é a constante de Coulomb, produto das cargas dividido por R ao quadrado, multiplicado pelo vetor unitário que dá a direção, que nesse caso chamamos de R unitário. Sabendo que R chapéu é igual ao vetor R dividido pelo módulo do mesmo, temos então substituindo que a força de Coulomb na forma vetorial é a constante. As unidades da força é em newtons, né? Toda força é dada em newtons, então vamos descobrir qual que é a unidade da constante de Coulomb. Coulomb é dado pelo valor de 8,99 newtons metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Mas como que sabemos disso? Vamos pegar a fórmula, simplesmente isolar a constante de Coulomb e pegar as unidades padrões do sistema internacional. Também devemos saber que a constante de Coulomb ela é pautada, ela é baseada na constante de permissividade elétrica, dada por 8,85 vezes 10 a menos 12 coulombs ao quadrado, dividido por Newton metro ao quadrado. A mesma coisa que a gente pode fazer é simplesmente isolar o valor da permissividade, né, e passar a constante para o outro lado. A gente vai ver que é o inverso das unidades, né? Bom, falando sobre o campo elétrico, a primeira coisa que eu me pergunto é como que as cargas reconhecem esse efeito, essa influência de interação entre forças elétricas. A resposta para isso, né, de acordo com os livros, é o campo elétrico. Podemos dizer que a carga ela está em um espaço deformado, cujo esse espaço há um campo elétrico. Toda carga que gera um campo elétrico, né, tal que o mesmo é um campo elétrico vetorial, um campo vetorial formado por vários vetores que são imaginativos, não vemos na verdade esse vetor. Qualquer carga que estiver dentro desse espaço deformado, né, que está dentro desse campo elétrico, estará sujeito a uma força elétrica. De um jeito bem grotesco de dizer, podemos afirmar que o campo elétrico gera uma força elétrica na carga de prova. Chamamos a carga que gera o campo elétrico de carga geradora. Podemos representar isso a partir das linhas de força, né, linhas de campo elétrico. As linhas de campo são representações vetoriais do campo elétrico. Eles, na verdade, são imaginadas, não são vistas nos aspectos reais. Porém, são vistos no aspecto físico, matemático, né? Essa daqui é uma representação de forças de campo, de linhas de força, a partir de um campo elétrico gerado por uma carga negativa. Uma carga positiva, por outro lado, são vetores que saem da carga, né? E por que isso? Porque a carga de prova é considerada uma carga positiva.
Podemos também ver interações entre cargas, né? A interação entre cargas positivas, as linhas, elas fazem esse formato aqui, um formato um tanto quanto estranho, né? Mas elas não se encostam, elas simplesmente vão se repelindo. Diferente da carga negativa e positiva, que elas se juntam e elas saem da carga positiva e vão até a carga negativa. O módulo do campo elétrico é dado por E, que é a representação do módulo do campo elétrico, igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Ou seja, enquanto maior essa carga de prova, maior será a força que essa carga estará sujeita, certo? Então quer dizer que se temos, por exemplo, 10 Newton-coulombs, então quer dizer que a cada coulomb a mais dentro dessa carga, ou seja, 2 coulombs, vai ter 20 newtons de força. Então é uma relação proporcional. Bom, vamos introduzir agora o conceito de densidade de cargas. Por quê? Porque as densidades de cargas vão ser uma ferramenta ótima para tratarmos de superfícies ou de materiais volumétricos ou lineares que têm uma distribuição de carga a partir de uma função. Tratar essa forma de forma micromolecular nos dá a possibilidade de tratar campos elétricos e forças elétricas de forma muito mais eficaz. E na verdade é uma possibilidade, né? Porque você não pode usar a lei de Coulomb, por exemplo, para materiais ou para situações no qual não estamos falando de cargas pontuais. Porém, se pegarmos cada carga pontual, ou seja, de uma forma micromolecular, isso nos dá a chance de resolver uma situação, uma aplicação do mundo. Podemos ter a densidade de carga linear. Então vamos considerar uma reta no qual podemos pegar um elemento infinitesimal chamado dl, né? Sendo que essa reta aqui tem o comprimento L. Então, a densidade de cargas não vai ser nada mais nada menos do que a carga toda dividido por L. Mas se quisermos pegar um elemento de carga, infinitesimal de carga com elemento dl, podemos simplesmente fazer isso daqui. De tal forma que, então, um elemento infinitesimal de carga é a densidade vezes um elemento infinitesimal de L. Podemos ter também uma densidade superficial de cargas. Então, podemos considerar uma superfície aqui, bidimensional, no qual um pequeno pontinho aqui, uma pequena superfície infinitesimal é chamada de ds, e aqui é dq. Tal que podemos chamar a densidade de dq ds, ou seja, dq vai ser a densidade vezes ds. Ou podemos até falar sobre a densidade volumétrica, de tal forma que temos um material tridimensional, no qual temos um pequeno elemento, um elemento infinitesimal de volume, que a gente vai chamar de dV, tal que ρ vai ser igual a dq dV. Ou seja, o elemento infinitesimal de carga vai ser igual a ρ dV. Considerando um fio reto infinito. Então, vamos lá, vamos pensar aqui no fio, de tal modo que vamos decidir aqui qual que é um elemento infinitesimal. Esse daqui tem o comprimento L, que é infinito no caso, né? E temos uma carga aqui perdida. Considerando o ponto zero aqui, podemos ter a distância, no qual essa distância eu vou chamar de R. A distância de O até Q vamos chamar de R1, certo? E a distância do ponto DL até DO vai ser R2. E de qualquer forma, vamos saber que então a distância de Q até DL vai ser nada mais nada menos do que R igual a R2 menos R1.
Outra coisa, a gente sabe que a densidade, considerando aqui uma densidade linear de cargas, tal que é dq igual a dl, ou seja, dq vai ser igual a densidade vezes dl, temos então um elemento de força dF, certo? Esse dF vai ter infinitas direções. Bom, não estou aqui para resolver o exercício, mas estou aqui para mostrar que existe um elemento infinitesimal de força, uma vez que temos o elemento infinitesimal de carga. De tal forma que o elemento infinitesimal da força seria a constante, pela lei de Coulomb, vezes Q dQ, dividido pelo módulo de R2 menos R1 ao quadrado. Sendo que também temos o nosso respectivo vetor de direção, certo? Bom, já que temos um triângulo retângulo aqui também, né, e temos o ângulo, podemos mudar até nosso sistema de coordenadas e podemos fazer muita coisa a partir disso, inclusive usar a lei de Gauss. Mas o que eu quero mostrar é que a gente pode simplesmente substituir isso daqui, aqui dentro da forma, de tal forma que dF vai ser 1/4 de πe, integral Q, densidade dl, dividido por R2 menos R1, vetorial módulo, né, ao quadrado, o vetor R aqui, na superfície L, já que estamos falando de um fio infinito. E também, na verdade, isso daqui sai, porque já integramos, né? E a força é vetorial. E já que estamos falando de um fio de infinito, então quer dizer que a nossa integral vai ficar 1/4 de πe, limite para x tendendo a infinito, de menos x a x, de Q, a densidade, dl, r, dividido pelo módulo da distância ao quadrado, né? Então, temos aqui o módulo ao quadrado. E aí sim podemos resolver uma situação que não conseguiríamos resolver só com a lei de Coulomb. Ou se conseguíssemos, né, teríamos que usar uma simetria absurda, de modo que ela existe, mas ainda assim precisaríamos de uma condição micromolecular, de uma condição infinitesimal. E esse é o fim do meu vídeo, eu espero que tenham gostado. Meu nome é Eric, tenho um RA 2018-018-813. Um grande abraço e espero que tenham gostado do vídeo.